A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de mudança para a sua vida. Deus tem uma palavra de libertação, de restauração. Uma palavra que talvez possa te orientar, possa ser resposta e direção para você que está começando, para você que busca pela sua família, para você que busca libertação e salvação para os seus parentes. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco Marcos capítulo 7, verso 24 ao 30, que fala sobre a mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém, meus irmãos? É a primeira vez que eu trago essa palavra aqui no canal, tá bom, meus irmãos? É uma palavra conhecida, a mulher cananeia, muito pregada. E é a primeira vez que eu trago essa palavra aqui no canal. Hoje é quinta-feira, às 2h37 da tarde. Pedi a Deus, orei a Deus para Deus me dar uma palavra para trazer para os meus irmãos, para minhas irmãs que estão inscritas no canal e para quem está chegando agora também. Eu tive desfolhando a Bíblia, procurando algo para falar. E eu olhei para esse texto aqui, meus irmãos, e quando lia ele, eu via detalhes, ensinamentos preciosos para a minha vida e para a sua vida. E eu senti no coração de estar lendo esse texto para estar explicando e aplicando para a nossa vida cotidiana, tá bom? A mulher cananeia. Se você for ler Marcos 7, do verso 1 ao 22, fala sobre uma coisa. Marcos 7, verso 1 ao 23, quer dizer, fala sobre a tradição dos anciãos, que você pode ler lá. Marcos 7, verso 1 ao 23, fala sobre uma coisa. É um tema, é um assunto específico. E quando acaba esse tema, quando acaba aquela discussão, aquela explicação de Jesus, como sempre ele explicava e ensinava, de uma forma amorosa, para não machucar o próximo, para não desprezar o próximo. Jesus fala sobre a tradição dos anciãos. Quando ele sai dali, daquele lugar, depois de ter explicado e ensinado o que realmente Deus queria na vida daqueles homens religiosos, fariseus, no verso 24, que é o mesmo capítulo, é o capítulo 7 de Marcos, só que agora o verso 24, do 24 ao 30, vai abordar sobre a mulher cananeia. Aqui já é outro tema, mas no mesmo capítulo.
E nós vamos entender o que o verso 24 ao 30 pode nos ensinar, de Marcos capítulo 7. E levantando-se dali aonde? Depois de ter narrado e Jesus explicado o contexto do verso 1 ao 23, que fala sobre a tradição dos anciãos. Levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. Como de costume, ele estava caminhando para pregar, para libertar, para ensinar e levar as pessoas ao arrependimento, à mudança e mostrar o caminho do céu. Ele se levanta dali e vai para os territórios de Tiro e de Sidom e entra numa casa. Ele entra numa casa. E a Bíblia aqui não mostra na casa de quem. A Bíblia fala que ele entra numa casa. E Jesus queria que ninguém soubesse que ele estava ali naquela casa. Mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. Qual é a primeira coisa que a gente pode aprender através do verso 24, 25, que eu acabei de ler para os irmãos? Jesus, quando entra numa casa, ele entra dentro dessa casa, que a Bíblia aqui não mostra, na casa de quem. Mas o que me chama a atenção, que a gente pode aprender, é que quando ele entra nessa casa, ele não quer que ninguém saiba que ele está ali. Porque Jesus sabia que as pessoas, sabendo que ele está ali, iria ter alvoroço, meus irmãos. A multidão iria afluir, a multidão iria se ajuntar e ia ser aquela mesma coisa, de pessoas passando por cima das outras, pessoas machucando outra, querendo passar à frente da outra para receber a cura. Então Jesus entra dentro daquela casa, só que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Não é assim comigo e com você? Vamos ser sinceros. Não é assim comigo e com você? Você vai em certos lugares, você está em certos lugares, você está indo para certos lugares e você quer que ninguém saiba que você está indo. Porque, de fato, meus irmãos, tem lugares que a gente vai ir, que a gente sabe que vai ter pessoas que vai querer parar para conversar, vai ter pessoas que vai querer parar para fazer fofoca, para querer falar da vida das pessoas. Então, às vezes, a gente vai para certos lugares na encolha, para que essas pessoas não nos parem no meio da rua ou em certos lugares e queira trazer conversas e ideias que Deus não quer para a nossa vida. Aí o que a gente faz? A gente sai, a gente vai, mas ligado, poxa, nesse lugar pode estar essa pessoa, nesse lugar pode estar esse homem, essa mulher. Aquele tipo de gente que quando sempre te vê na rua, quer bater papo, quer ficar fazendo fofoca, quer ficar de brincadeira, quer ficar tirando seu tempo. Então, desse tipo de pessoa, a gente tem que se esconder, meus irmãos. Você entende? Você tem que fugir desse tipo de pessoa. Se você está na rua, está indo para um lugar, e você de longe vê aquele homem, aquela mulher que você já sabe que é encrenqueira, que vive de conversa, que vive de fofoca, você tem que fazer como Jesus. Se esconder para que essas pessoas não te vejam, porque você sabe que se te ver, vai ser aquela mesma confusão, aquela mesma fofoca, aquela mesma conversa, aquela mesma brincadeira.
e que vai muitas das vezes te tirar do sério e ainda por cima vai tirar o seu tempo, o seu compromisso daquilo que você estava fazendo. Só que o que me chama a atenção quando eu estava lendo essa passagem aqui é que o chamado de Deus, meus irmãos, na nossa vida é tão grande que Deus, pela misericórdia dele, meus irmãos, ele nos usa para pregar, para ensinar, para instruir as pessoas. Só que tem momentos que não dá para a gente se esconder, meus irmãos. Por quê? Porque Deus me dá a honra e Deus te dá a honra de você ser chamado de homem e de mulher de Deus. E, meus irmãos, desde o Velho Testamento você pode ver que os homens de Deus de verdade, as mulheres de Deus, em certos lugares eles não podiam se esconder, meus irmãos. Porque a vida de um homem e de uma mulher de Deus, no meio dessa sociedade pecaminosa que a gente está vivendo, ela é bem nítida, meus irmãos. Talvez você não veja, talvez eu não vejo, mas as pessoas estão me vendo, estão te vendo, como homem, como mulher de Deus. E muitas das vezes vai te pedir ajuda no meio da rua. Muitas das vezes vai correr, vai te procurar para te pedir ajuda. E você não vai poder se esconder. Você vai estar atrasado para compromisso, para ir para a igreja. E tem pessoas que vai te ver na rua, te reconhecendo como homem de Deus, como mulher de Deus, que vai pedir ajuda a você. Isso aconteceu com Jesus. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela casa. Mas uma mulher que tinha a sua filha endemoniada, vendo que Jesus estava ali, ela não conseguiu se conter. Poxa, Jesus está ali. É Ele que vai me ajudar. É Ele que vai expulsar esse demônio da minha filha. Eu tenho que ir até a Ele. Louvado seja Deus. E isso acontece para a vida de quem é homem e é mulher de Deus. Você vai para certos lugares, você vai para certos ambientes para resolver a sua vida, seus compromissos. E por mais que você seja quieto, sozinho, sozinha, evitando de estar com certas pessoas, por você ser homem de Deus e mulher de Deus, as pessoas vão ir até você. Vão te procurar na rua, vão te parar no meio da rua para te pedir ajuda. Por mais que você se esconda, mas o chamado que está sobre a tua vida, o chamado que está sobre a minha vida, faz com que as pessoas te busquem para te pedir ajuda da parte de Deus. Sabe? Então Jesus, ele não conseguiu se esconder, porque o chamado na vida dele era tão grande na área da libertação, da cura e da palavra, que as pessoas buscavam a ele, meus irmãos, em todos os lugares. Mesmo ele querendo se esconder, ele não podia se esconder, porque quando Deus, meus irmãos, quer fazer o nosso chamado, meus irmãos, crescer, ele faz crescer, meus irmãos. Você entende? Então, Jesus, ele não conseguiu se esconder. Uma mulher que tinha a sua filha endemoniada, ouvindo falar de Jesus, sabendo que Jesus estava dentro daquela casa, ela vai até Jesus e se lança aos pés de Jesus. Ela se derrama diante de Jesus, como ato de humilhação, como ato de adoração a Jesus. Aí no verso 26, mostra um pouco sobre a vida dessa mulher. E a mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Quando a Bíblia mostra aqui que ela era grega, cirofenícia, a Bíblia está mostrando que ela não era judia, ela não fazia parte dos judeus.
ela era sirofenícia. Ela não tinha nada a ver com o povo judeu, com a cultura judaica, com a tradição judaica. Ela não tinha nada a ver. Mas ela acreditava em Jesus. Ela tinha fé em Jesus. Então ela quis e ela buscou Jesus. E hoje em dia, tem pessoas que não é crente, tem pessoas que não frequentam a igreja, tem pessoas que não aceitam a Jesus, mas têm fé em Deus. Aí essa mulher que tinha sua filha endemoniada, ela vai até Jesus, rogando, pedindo a Jesus, suplicando a Jesus, que Jesus expulsasse o demônio da filha dela. Outro ensinamento. Ela é uma mãe que sabe do estado da filha dela. Ela é uma mãe que sabe que a filha dela está com demônio. Aí o que ela faz? Ela vai buscar ajuda a Jesus, que pode tirar esse demônio da vida da filha dela. Sabe qual é o problema de muitos pais e muitas mães? Quando eu estava lendo essa palavra que Deus me fez entender, é que tem pai e tem mãe que sabe que o filho e a filha tá cheia de demônio. Tem pai e tem mãe que pelas atitudes da filha, a rebeldia, os palavrões, o autoritarismo da filha se levantar contra o pai, contra a mãe e querer até mesmo bater, tem pai e tem mãe que sabe que a filha está com demônio. Só que não busca Jesus. Essa mãe aqui, ela sabe que a filha dela está endemoniada. Aí o que ela faz? Poxa, Jesus tem poder para expulsar o demônio da minha filha, porque a minha filha está com demônio. Então eu vou buscar Jesus para Jesus expulsar esse demônio da minha filha. E qual é o problema da geração de hoje? De pais e de mães de hoje? É que tem pai e tem mãe que sabe que a filha está com demônio, sabe que está com espírito de rebeldia e não busca Jesus, não faz campanha e não ora para Jesus tirar esse demônio da vida dele e da vida dela. Ah, que nada, minha filha já não tem mais jeito. Meu filho já não tem mais jeito, tá perdido, tá perdida. Pra que eu vou buscar por ele? Pra que eu vou buscar por ela? E é aí que você se engana. É aí, pai, e é aí, mãe, que você se engana. Porque em Eclesiastes fala que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Não é porque o seu filho tá rebelde, tá desobediente, que Deus não pode mudar a vida dele. Não é porque o seu filho xinga, que bebe, se prostitui, que não tem jeito para ele ainda. Não significa isso. Eu quero te falar para você que é pai, para você que é mãe, que Jesus pode expulsar esse demônio da sua filha. Eu não sei se a sua filha é rebelde, se seu filho é rebelde, se seu filho, se sua filha está num estado crítico, te desobedecendo, se levantando contra você e querendo até mesmo te bater. Pai, mãe, ouça esse conselho da parte de Deus. Jesus pode expulsar esse demônio da vida do seu filho e da sua filha. Mas você que é pai, você que é mãe, você tem que buscar pelo seu filho. Você tem que buscar pela sua filha, você tem que ir para a igreja, você tem que fazer campanha e pedir Jesus para tirar esse demônio da rebeldia da sua filha. Tirar esse espírito maligno do seu filho. Porque só Jesus expulsa demônio, meus irmãos. Só Jesus pode tirar o seu filho, a sua filha e até mesmo você que é pai, que é mãe, dessa tormenta desses demônios. Porque Jesus tem poder para libertar todo ser humano de qualquer tipo de espírito. E a mulher era grega ou sirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Ela sabe que se Jesus liberar uma palavra, a filha dela vai ser liberta daqueles demônios.
Aí no verso 27, Jesus fala para aquela mulher: mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro, olha o detalhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus estava ali naquela casa para pregar para os judeus, para pregar e levar salvação e libertação, primeiramente para os judeus. E depois Jesus pregaria e levaria a palavra de salvação para os gregos, que era o povo que não fazia parte dos judeus. Ou seja, tinha uma etapa, primeiro judeus, depois gregos. Não é que Jesus não levaria a palavra e não salvaria quem não fazia parte dos judeus. Era questão de prioridade. A prioridade era de pregar para os judeus e depois levar a pregação e a salvação para os gregos. Por isso que Jesus falou: olha, deixa primeiro saciar os filhos. Quem são os filhos? Os judeus. Saciar os filhos, levar a palavra de salvação para os judeus, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus não estava falando que ele não libertaria a filha daquela mulher que era grega. Não, Jesus nunca falou que ele não libertaria, que Jesus não expulsaria aquele espírito da filha daquela mãe que era grego, cirofenícia de nação. Jesus falou: olha, primeiro eu vou fazer a minha parte com os judeus, era isso que ele queria dizer, e depois eu vou fazer a minha parte com os gregos. Porque Jesus, meus irmãos, ele não veio só para um povo específico, ele veio para todas as nações. Ele veio para todos os povos da terra, mas naquela época tinha uma prioridade de primeiro ir para os judeus, que era o povo que ele tinha vindo, ele tinha nascido dos judeus, e depois ir para os gregos. Aí Jesus falou: olha, não é certo, não convém pegar o pão, que é a palavra, que é o alimento, a palavra de cura, de salvação e libertação, e dar para os gregos e deixar os filhos, que eram os judeus, a prioridade, de lado. Aí Jesus fala: olha, não convém tomar os pão dos filhos, que eram os judeus, e lançá-los aos cachorrinhos. Aí aquela mulher cirofenícia de nação fala: ela, porém, respondeu, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Meus irmãos, Jesus não estava chamando nem aquela mulher e nem os gregos de cachorrinhos, porque havia uma cultura naquela época. Era uma linguagem cultural daquela época usar essa fala. Para a gente pregar a palavra e falar certas coisas, a gente tem que estudar, porque quem não entende da Bíblia, quem não é crente, vai entender que Jesus estava humilhando aquela mulher, chamando aquela mulher e os gregos de cachorrinhos. Só que não é assim. Havia uma cultura naquela época, havia uma tradição naquela época, uma linguagem cultural que eles usavam naquela época. Aí Jesus faz o quê? Jesus também usa essa linguagem cultural aqui e fala: olha, não é certo pegar os pão dos filhos dos judeus para dar para os cachorrinhos. Era uma linguagem cultural que ele estava usando. Aí aquela mulher, como ela sabe que é uma linguagem cultural e que Jesus não está humilhando ela, ela fala: sim, Senhor. Ela aceita de boa. Aí ela fala: mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Aí no verso 29 fala: então ele disse-lhe, ele quem? Jesus:
Por essa palavra vai. O demônio já saiu da sua filha. Ou seja, o que a gente pode aprender? Jesus estava provando a fé daquela mulher. Jesus estava testando a fé daquela mulher. E ela fala de uma forma, ela responde a Jesus de uma forma simples e humilde. E ela comove o coração de Jesus, a ponto de Jesus falar: olha, por essas palavras, pode ir. O demônio já saiu da vida da sua filha. As palavras daquela mulher, a resposta daquela mulher foi tão forte, que por causa dela ter falado daquela forma, aceitado aquele teste de Jesus para ela, pela resposta dela, a filha dela foi liberta. Aí Jesus falou: olha, pode ir. Essas palavras foram tão fortes, tão poderosas, que a sua filha já está liberta, pode ir, o demônio já saiu dela. Sabe o que a gente pode aprender? Tem situações, meus irmãos, que Deus me coloca e te coloca para provar a minha e a sua fé. E dependendo da forma que você reage nessa situação, nesse estado que Deus te coloca, pode muitas das vezes determinar a sua vitória ou não, meus irmãos. Sabe? Tem momentos, tem situações que Deus te coloca, situações de enfermidade, tristeza, abandono, decepção, angústia. Deus te coloca de propósito. E dependendo da forma que você reage, se você não reagir com murmuração, se você não reagir com tristeza, se você não reagir com raiva, querendo largar tudo, dependendo da sua reação para Deus, você sabia que Deus pode fazer algo novo na sua vida? Você sabia que Deus pode tirar o demônio da sua vida? Você sabia que Deus pode curar a sua vida? Mas depende da sua forma, depende da sua reação, meu irmão. Depende da sua reação. Olha o que Jesus fala no verso 29. Então ele disse-lhe: por essa palavra o quê? A resposta que ela dá para Jesus. A insistência que ela tem para Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, você que é crente, Jesus coloca você e me coloca em situações que, dependendo da forma que você reage, aprenda isso em nome de Jesus. Dependendo da tua reação no meio da luta e da prova, é que vai determinar: poxa, o meu servo passou no meu teste, a minha serva passou no meu teste, vou dar vitória para ele. Vou livrar ele dessa perturbação. Vou livrar ela dessa perseguição. Porque ela teve uma reação positiva diante da minha provação. Então você que está me ouvindo, pelo amor de Deus, quando você passar por uma tristeza, uma perseguição, quando você passar por um momento difícil, se lembre dessa palavra, que dependendo da tua reação para Deus, dependendo de como você reagir diante da dificuldade, é que pode muitas das vezes determinar se Deus vai te dar a vitória ou não. Tem pessoas que Deus prova na área da saúde, da enfermidade financeira, e tem pessoas que não estão entendendo e o que estão fazendo, reclamando, questionando, murmurando, buscando ajuda em pessoas que não é para buscar, pedindo ajuda em pessoas que não é para pedir, querendo largar o chamado, querendo largar a igreja, querendo largar o propósito, porque não sabe que Jesus está provando ele, está provando ela, para que, dependendo da atitude dele, da atitude dela, Deus possa entrar com providência ou não. Então, meus irmãos, tem coisas que vai depender de mim e de você. Deixa eu te perguntar, como que você está reagindo diante da dificuldade? Talvez você possa falar: irmão, eu estou passando há 1 semana, 2 semanas, perseguição, luta e prova.
Mas deixa eu te perguntar, como que você está reagindo diante da dificuldade, diante da prova? Talvez essa prova, essa perseguição não tenha acabado porque a sua reação não está comovendo o coração de Deus. A atitude que você está tendo diante dessa perseguição não está sendo aprovada diante de Deus. E é por isso que você está passando durante semanas e meses a mesma prova. Por quê? Porque você não está tendo uma boa reação diante da dificuldade. Essa sua reação negativa está sendo desagradável aos olhos de Deus. Deus não quer que você reaja negativamente. Deus quer que você reaja positivamente, com fé, com obediência e crendo que Deus está provando a sua fé e que Ele vai tirar essa dificuldade de você. Mas você tem que ter uma boa reação. Você tem que ter uma boa atitude diante da perseguição. Louvado seja Deus. Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Dependendo da tua reação a partir de hoje, dependendo da forma que você lida com seus problemas, Deus ele vai tirar esse demônio da sua vida. Aí no verso 30, para finalizar, fala: e indo ela para sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Ou seja, a larga distância, pela palavra que Jesus tinha dito, vai, o demônio já saiu, o demônio saiu. Se, meus irmãos, a gente tiver boas reações perante as lutas e as provas, a larga distância Deus vai curar a nossa família. Dependendo da forma que a gente reage perante as dificuldades, a larga distância Deus vai tocar, meus irmãos, na nossa saúde. Não importa onde a gente estiver, se pela fé a gente for como essa mulher, insistente, e ter reação positiva perante a dificuldade, Deus ele pode fazer coisas tremendas na nossa vida, meus irmãos. Sabe? Então fica com essa palavra no seu coração. Que não importa se você é crente ou não, se você tiver fé em Jesus, Ele pode te curar. Fica com essa palavra no seu coração, que Deus, Ele não veio só para um povo específico, Ele veio para todo ser humano, Ele veio para todas as pessoas que nele crê. Fica com essa palavra no seu coração, que se você for insistente perante as lutas e as provas e ter uma boa reação diante da prova que Jesus está permitindo você passar, você vai ter a cura, você vai ter milagre, você vai ter libertação de coisas ruins que está te perseguindo. E você vai ver a larga distância Deus fazer coisas tremendas na sua vida. Amém, meus irmãos? Que os irmãos possam ser abençoados com essa palavra em nome de Jesus. E até sábado, meus irmãos, com a live da pregação da palavra de Deus.